Feche os olhos por um momento e imagine que estamos em um lugar onde o mundo parece parar. O barulho da vida se dissipa, como se o próprio tempo prendesse a respiração, e tudo o que resta é o som suave do vento, carregando segredos que só o coração entende. Estamos prestes a mergulhar no Salmo 71. Uma oração que não é apenas um conjunto de palavras, mas um grito da alma, um lamento que se transforma em confiança, uma história de alguém que enfrentou noites escuras e ainda assim escolheu acreditar. O salmista começa com um apelo que carrega o peso de quem já sentiu o chão tremer sob os pés. Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja envergonhado. É como se ele estivesse de pé no meio de uma tempestade, com ventos cortantes ao seu redor, mas com os olhos fixos em um ponto de luz, em um Deus que nunca falha. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que o mundo está contra você, de que as portas se fecharam, de que vozes sussurram que não há saída. Talvez você já tenha carregado um peso que parecia grande demais, um medo que ameaçava engolir sua esperança. Mas o salmista não se rende ao desespero. Ele clama por um refúgio, não um lugar feito de pedra ou tijolo, mas uma presença divina, um abraço que protege, que guarda, que guia, como se Deus fosse um esconderijo secreto onde nenhuma tempestade pode alcançar. Essas palavras ecoam como um convite para nos voltarmos ao mesmo Deus que o salmista buscou, e elas me fazem lembrar de Isaías 26:4, onde está escrito: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Pense nisso por um instante. Uma rocha eterna. Não é algo que se desgasta com o tempo, que se curva sob pressão ou que desmorona com as ondas. É Deus, firme, inabalável, presente. O salmista sabe disso e por isso ele pede: sê para mim uma rocha de refúgio, um lugar forte para me salvar. É uma imagem tão vívida, quase cinematográfica, como se ele nos convidasse a enxergar Deus como uma montanha, erguendo-se no meio do caos, um lugar onde podemos descansar, onde podemos nos esconder, onde podemos respirar novamente. E eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada, a se unir à nossa comunidade Palavra do Céu, o canal que traz orações diárias pela manhã, um momento para começar o dia com esperança, com fé, com a certeza de que Deus está ao seu lado. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu pedido de oração nos comentários. Cada pedido é uma ponte que nos conecta, um lembrete de que não estamos sozinhos, de que somos uma família unida pelo amor de Deus, carregando os fardos uns dos outros, celebrando as vitórias juntos. O Salmo 71 é mais do que uma oração. É a história de alguém que olhou para o abismo e escolheu olhar para Deus. O salmista fala de sua confiança desde a juventude, de como Deus foi seu sustento desde o ventre de sua mãe. É como se ele nos puxasse para perto, como se estivesse nos contando um segredo íntimo, quase proibido, de como Deus nunca o abandonou, mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando as vozes ao seu redor diziam que tudo estava perdido. Talvez você tenha uma história assim, um momento em que sentiu a mão de Deus te segurando quando o chão parecia desabar. Ou talvez você esteja nesse momento agora pedindo um sinal, uma luz, uma resposta que traga paz ao seu coração. Deixe-me te dizer, o Deus do salmista é o mesmo que está com você hoje. Ele é o mesmo descrito em Hebreus 13:8. Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, não se afasta, não te esquece, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Então, pause agora. Respire fundo, diga com o coração: Senhor, eu me refugio em Ti. Sê minha rocha, meu esconderijo, minha fortaleza. Vamos continuar essa oração juntos, com o coração aberto, sabendo que Deus está ouvindo, que Ele está mais perto do que você pode imaginar, que Ele está pronto para te acolher.
Agora, enquanto seguimos pelas palavras do Salmo 71, o salmista nos leva a um lugar mais profundo, um canto escondido da alma, onde a vulnerabilidade se encontra com a esperança. Ele diz: "Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, minha confiança desde a minha mocidade." Essas palavras são como um sussurro na penumbra. Uma confissão tão íntima que parece um segredo compartilhado entre amigos que já enfrentaram batalhas juntos. Ele não está apenas pedindo ajuda, ele está declarando que Deus é sua única âncora, seu único motivo para continuar quando tudo parece desmoronar. Há algo poderoso nisso, algo que corta como uma lâmina suave, porque no meio de suas lutas, ele não aponta para suas próprias forças, para sua sabedoria ou para suas conquistas. Ele aponta para Deus como se estivesse nos dizendo: olhe para Ele, apenas para Ele. Isso me faz lembrar de 2 Coríntios 12:9, onde Paulo escreve: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Há uma beleza crua, quase sagrada, em reconhecer que não temos todas as respostas, que não podemos carregar tudo sozinhos. É nesse momento de entrega, nesse instante de rendição, que Deus entra, com uma graça que não explica, mas transforma. Uma graça que não promete tirar a tempestade, mas garante força para atravessá-la, como se fosse uma luz que brilha mesmo na noite mais escura. O salmista não esconde suas dores, e isso é o que torna sua oração tão real, tão humana. Ele fala de inimigos que tramam contra ele, que sussurram: Deus o abandonou, persigam-no e prendam-no, pois não há quem o livre. Essas palavras doem, porque todos nós já ouvimos vozes assim, sejam de outros que nos julgam, sejam de dentro de nós mesmos, nos momentos de dúvida e escuridão. São as vozes que dizem: você não é suficiente, Deus te esqueceu, não há mais esperança. Talvez você já tenha ouvido essas vozes, talvez elas tenham ecoado em sua mente em noites sem fim, quando o silêncio parecia gritar mais alto que qualquer palavra. Mas o salmista não se rende a elas. Ele responde com um clamor ousado, quase desesperado, mas cheio de fé. Ó Deus, não te afastes de mim. Meu Deus, apressa-te em socorrer-me. É um grito, mas também uma confiança, como se ele soubesse no fundo da alma que Deus está perto, que Deus ouve, que Deus não o abandonará. Isso me leva a Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Se seu coração está pesado hoje, se você sente que as forças estão se esgotando, ouça isso. Deus está ao seu lado. Ele vê cada lágrima que você derramou. Ouve cada oração que você nem conseguiu colocar em palavras. Conhece cada peso que você carrega no peito. Como se Ele estivesse ali, segurando sua mão, sussurrando que você não está sozinho. Quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade Palavra do Céu, onde nos reunimos todas as manhãs para orar, para buscar a Deus juntos, para lembrar que a fé é mais forte quando compartilhada. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu pedido de oração nos comentários. Talvez você esteja carregando algo que não contou a ninguém, um fardo que pesa nos seus ombros, uma dor que você guarda em segredo. Escreva isso nos comentários, compartilhe com nossa comunidade. Não é sobre expor sua vida, mas sobre permitir que outros orem por você, que segurem sua mão em espírito, que te ajudem a carregar esse peso. O Salmo 71 nos ensina que a oração é um ato de confiança, de entrega, mesmo quando tudo parece incerto. É um convite para olhar além das circunstâncias, para enxergar o Deus que nunca falha, que nunca se afasta, que está sempre pronto para te socorrer. Vamos continuar, segurando firme essa esperança, sabendo que Deus é nossa rocha, nosso refúgio, nossa força, nosso tudo, prontos para ouvir o que o salmista nos dirá a seguir.
Agora, o Salmo 71 nos surpreende com uma virada que é como uma cena de um filme épico, onde a escuridão dá lugar a uma luz inesperada. O salmista, que até aqui falava de seus medos, de seus inimigos, de suas angústias, começa a louvar. Ele diz: "Quanto a mim, esperarei continuamente e te louvarei mais e mais." É como se no meio da noite mais escura, ele encontrasse uma chama que não explica, mas ilumina tudo ao seu redor, aquecendo o coração que tremia de frio. Ele escolhe louvar, não porque seus problemas desapareceram, não porque a tempestade passou, mas porque ele sabe quem Deus é. Isso é fé. Fé não é esperar que o céu se abra e todas as respostas cheguem. É encontrar motivos para cantar mesmo quando o vento sopra forte, mesmo quando as ondas parecem engolir tudo. É como se o salmista estivesse nos puxando para perto, sussurrando um segredo proibido. Eu vi Deus agir e isso mudou tudo. Essas palavras me fazem lembrar de Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam roubadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O salmista e Abacuque nos ensinam que o louvor é uma escolha, uma declaração ousada de que Deus é maior que qualquer dor, maior que qualquer perda, maior que qualquer medo que tenta nos calar. Ele continua, com uma voz que parece transborda de gratidão. A minha boca anunciará a tua justiça e os teus feitos de salvação todo o dia. É como se ele não pudesse ficar em silêncio, como se a história de Deus em sua vida fosse grande demais para ser contida. Ele viu Deus agir, experimentou a fidelidade divina e agora quer contar isso ao mundo como se estivesse compartilhando um tesouro escondido. E isso é algo que também somos chamados a fazer. Talvez você tenha uma história de livramento, um momento em que Deus te segurou quando tudo parecia desmoronar, quando as portas se abriram onde só havia paredes. Ou talvez você ainda esteja esperando por esse momento, segurando firme a promessa de que Deus não te abandonará. De qualquer forma, o convite do salmista é para proclamar, para não se calar, para deixar sua voz ecoar com a verdade de que Deus é fiel. E eu te convido a fazer isso agora, na nossa comunidade Palavra do Céu, o canal que nos reúne todas as manhãs para orar, para buscar a Deus juntos, para compartilhar nossas histórias de fé. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu pedido de oração nos comentários. Talvez seu pedido seja um louvor por algo que Deus fez, uma gratidão que transborda do seu coração como um rio. Ou talvez seja um clamor por ajuda, uma súplica por força para atravessar a tempestade. Sua voz importa. Nossa comunidade é um lugar onde nos unimos para orar, para apoiar uns aos outros, para lembrar que a fé é um fogo que não se apaga quando compartilhado. O Salmo 71 é uma jornada do lamento ao louvor, da dúvida à confiança, do medo à esperança. Ele nos mostra que Deus não é apenas um refúgio para os dias bons, mas para os momentos em que tudo parece desabar. Ele é a rocha que não se abala, a esperança que não se apaga, a luz que brilha mesmo na noite mais escura. Isso me lembra de Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Que hoje, ao ouvir essas palavras, você sinta essa esperança crescendo em você, como uma semente que brota em terra seca, como uma chama que aquece o coração. Que você encontre forças para louvar, mesmo quando o caminho é incerto, mesmo quando o futuro parece envolto em névoa. Vamos continuar juntos, louvando, confiando, esperando, sabendo que Deus está ao nosso lado, pronto para nos guiar. Enquanto avançamos pelo Salmo 71,
O salmista nos conduz a um lugar ainda mais íntimo, onde a voz dele parece baixar, como se estivesse nos contando um segredo guardado por anos, um tesouro escondido que só é revelado a quem está disposto a ouvir com o coração. Ele diz: agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha declarado a tua força à presente geração. Essas palavras são tão humanas, tão vulneráveis, que é como se ele estivesse nos convidando a sentar ao seu lado, sob a luz fraca de uma fogueira, para compartilhar uma história que carrega as marcas do tempo. Ele não está apenas pedindo proteção, ele está pedindo propósito. Ele quer que sua vida, mesmo na velhice, seja um testemunho vivo da grandeza de Deus. Uma história que inspire, que aponte para o Deus que nunca falha. Isso me toca profundamente, porque fala de algo que todos enfrentamos. O passar dos anos, as mudanças que o tempo traz, as incertezas que vêm com o futuro. Mas o salmista não pede para voltar atrás, para reviver a juventude ou apagar as rugas que contam suas batalhas. Ele pede para continuar sendo útil, para ser uma voz que proclama a fidelidade de Deus, como se quisesse que sua vida fosse uma ponte entre o passado e as gerações futuras, carregando a verdade de que Deus é sempre fiel. Essa confissão me faz lembrar de Josué 14, 10, 11, onde Caleb, já idoso, declara com uma confiança que desafia o tempo: eis que hoje tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força de agora é como a de então. Que promessa poderosa! Deus não nos abandona com o passar dos anos. Ele renova nossas forças, dá propósito em cada fase da vida, em cada estação, seja na juventude cheia de sonhos ou na velhice marcada por sabedoria. É como se o salmista estivesse nos puxando para perto, sussurrando um segredo sagrado. A vida com Deus nunca perde o sentido. Não importa se você é jovem com o coração cheio de planos e esperanças, ou se já carrega as marcas do tempo, as histórias gravadas em sua alma. Deus tem um plano, uma história para você contar, uma luz para você compartilhar com o mundo. E eu quero te convidar a fazer parte disso, a se juntar à nossa comunidade Palavra do Céu, o canal que nos reúne todas as manhãs para orar, para buscar a Deus juntos, para compartilhar nossas histórias de fé. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu pedido de oração nos comentários. Talvez você queira orar por força para continuar, por sabedoria para o futuro ou por gratidão pelo que Deus já fez em sua vida. Talvez você queira orar por alguém que ama, por um sonho que parece distante ou por paz em um coração inquieto. Cada comentário é uma voz que se junta à nossa, uma oração que sobe aos céus, um testemunho de que Deus está agindo. O salmista continua, com uma voz que parece vibrar com gratidão. Também os meus lábios exultarão quando eu cantar os teus louvores, e a minha alma que tu remiste. É como se ele tivesse atravessado a tempestade e agora estivesse cantando, com lágrimas nos olhos, mas com o coração cheio de alegria. Ele sabe que Deus o resgatou, que Deus foi fiel, que Deus nunca o abandonou, mesmo nos momentos em que o caminho parecia se perder na escuridão. E isso é o que quero deixar com você hoje. A certeza de que Deus é fiel, de que Ele ouve, de que Ele está com você em cada passo, seja na juventude ou na velhice, na força ou na fraqueza. Vamos continuar juntos, confiando, louvando, esperando, sabendo que o Deus que foi fiel ao salmista é o mesmo que caminha com você hoje, segurando sua mão, guiando seus passos, escrevendo sua história. À medida que nos aprofundamos no Salmo 71, o salmista nos convida a um momento de pausa, como se estivéssemos sentados juntos ao entardecer, com o céu pintado de tons dourados e alaranjados, e ele nos contasse, em voz baixa, um segredo que carrega a força de uma vida inteira. Ele já falou de refúgio, de esperança, de louvor em meio à tempestade.
E agora sua voz parece carregar uma certeza serena, uma confiança que transcende as circunstâncias. Ele diz: Tu, que me fizeste passar por muitas e penosas tribulações, me darás ainda a vida e me tirarás das profundezas da terra. Essas palavras são como um sussurro que atravessa gerações, um testemunho de alguém que olhou para trás e viu Deus em cada vale escuro, em cada momento de angústia, em cada lágrima derramada. É como se Ele estivesse nos puxando para perto, nos contando algo quase proibido. Deus não apenas nos guarda, mas nos restaura, nos levanta, nos dá vida nova, mesmo quando tudo parece perdido. É uma promessa que pulsa com esperança, que nos lembra que o Deus que nos acompanhou até aqui não nos abandonará no caminho que ainda está por vir. Essa certeza do salmista me leva a outro texto bíblico, Salmo 40, 1-2. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em local seguro. Pense nisso. O salmista do Salmo 71 e o de Salmo 40 estão compartilhando a mesma verdade, como se fossem vozes que ecoam através do tempo, nos dizendo que Deus não apenas ouve, mas age. Ele não apenas vê nossas dores, mas nos puxa para fora delas, nos coloca em terreno firme, nos dá um novo começo. Talvez você já tenha sentido isso, um momento em que Deus te tirou de um lugar escuro, onde tudo parecia sem esperança, e te colocou em um caminho novo. Ou talvez você esteja nesse poço agora, pedindo para ser ouvido, para ser resgatado. Deixe-me te dizer, o Deus que levantou o salmista é o mesmo que está com você hoje. Ele é o Deus descrito em Isaías 41:10. Não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele está segurando você agora, mesmo que você não consiga sentir, mesmo que o silêncio pareça pesado. Quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade Palavra do Céu, onde nos reunimos todas as manhãs para orar, para buscar a Deus juntos, para compartilhar as dores e as alegrias que carregamos. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu pedido de oração nos comentários. Talvez você queira orar por restauração, por força para continuar, ou por alguém que está em um poço de destruição. Talvez você queira agradecer por um momento em que Deus te levantou, te deu vida nova. Cada pedido é uma semente que plantamos juntos, uma oração que sobe aos céus, um testemunho de que Deus está ouvindo. O Salmo 71 nos ensina que Deus não apenas nos guarda, mas nos renova, nos chama para fora da escuridão, nos dá uma história para contar. E essa história é o que nos une, é o que faz da nossa comunidade Palavra do Céu um lugar de esperança, onde carregamos os fardos uns dos outros, onde celebramos as vitórias juntos. Vamos continuar segurando firme a promessa de que Deus está conosco, que Ele nos levanta, que Ele nos guia para a vida abundante que Ele prometeu. Chegamos ao final do Salmo 71, mas essa oração não termina aqui. Ela vive em você como uma chama que não se apaga, como um eco que ressoa em cada momento que você escolhe confiar, em cada vez que você levanta os olhos para Deus, mesmo quando o caminho está envolto em névoa. O salmista nos levou por uma jornada que começou no lamento, passou pela esperança, floresceu em louvor e se firmou na certeza de que Deus nunca nos abandona. Agora, ele fecha sua oração com uma nota de exultação. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, a minha alma, que tu resgataste também. É como se ele estivesse de pé, com os braços abertos, sob um céu estrelado, cantando com lágrimas nos olhos, mas com o coração transborda de gratidão. Ele sabe que Deus o resgatou, que Deus foi fiel, que Deus transformou seu lamento em uma canção.
É como se ele nos convidasse a nos juntar a ele, a erguer nossa voz, a contar nossa própria história de redenção, como se fosse um segredo precioso que não podemos guardar só para nós. Essa alegria do salmista me faz lembrar de Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É um convite para encontrar alegria não nas circunstâncias, mas na presença de Deus, na certeza de que Ele está conosco, hoje e para sempre. Essa jornada pelo Salmo 71 é um mapa para a alma, um caminho que nos leva do medo à fé, da dor ao louvor, da fraqueza à força. E esse caminho está aberto para você hoje. Talvez você esteja enfrentando algo que parece grande demais, um fardo que ameaça te esmagar, uma escuridão que parece não ter fim. Ou talvez você esteja em um momento de gratidão, olhando para trás e vendo como Deus te sustentou, como Ele te carregou quando suas forças acabaram. De qualquer forma, você não está sozinho. O Deus que foi refúgio para o salmista, que foi rocha para Isaías, que foi esperança para Paulo, é o mesmo que está com você agora. Como diz em Deuteronômio 31:6, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Essas palavras são como um abraço, um lembrete de que Deus está ao seu lado, mesmo quando você não consegue enxergá-lo, mesmo quando o silêncio parece mais alto que qualquer promessa. Ele está segurando você, escrevendo sua história, transformando suas lágrimas em cânticos de alegria. Quero te convidar, mais uma vez, a fazer parte da nossa comunidade Palavra do Céu. Este canal é mais do que um lugar para orações diárias pela manhã. É um espaço onde nos unimos como família, onde carregamos os fardos uns dos outros, onde celebramos as vitórias juntos, onde choramos e rimos com aqueles que caminham conosco. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu pedido de oração nos comentários. Talvez você queira orar por um ente querido, por uma situação que parece impossível, por um coração que precisa de paz. Ou talvez você queira simplesmente agradecer, compartilhar uma história de como Deus agiu em sua vida, de como Ele transformou sua dor em louvor. Cada pedido é uma semente que plantamos juntos, uma oração que sobe aos céus, um testemunho de que Deus está ouvindo. E eu acredito de todo o coração que Ele ouve cada uma dessas orações. Ele está ouvindo você agora, conhecendo cada detalhe do seu coração, cada sonho, cada medo, cada esperança que você carrega em silêncio. Vamos encerrar com uma oração final, inspirada no Salmo 71. Senhor, nosso refúgio, nossa rocha, nossa esperança, hoje nos colocamos diante de Ti. Tu conheces nossas lutas, nossas lágrimas, nossos anseios mais profundos. Sê nossa fortaleza, nosso esconderijo, nossa canção. Ensina-nos a confiar em Ti, a louvar mesmo na tempestade, a esperar continuamente, e que nossa vida seja um testemunho do Teu amor, da Tua fidelidade, da Tua graça que nunca falha. Amém. Que você leve essa paz com você hoje, que ela te envolva como um manto, que te lembre que você nunca está sozinho. Junte-se a nós na Palavra do Céu. Curta, inscreva-se e deixe seu pedido nos comentários. Estamos juntos nessa jornada e Deus está conosco, hoje e sempre.